Estamos de volta, né, Ju? Estamos de volta, Carla Ribeiro. Estamos de volta e esse bloco é aquele bloco que a gente conversa, a gente bate um papo com o nosso convidado do dia, né? E hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, né? Vamos falar de... Vou deixar você fazer, você matar a saudade. Matar a saudade. Então hoje nós vamos falar de Alzheimer. Se você tem alguém na sua família, né, com essa doença, Sim. e fala, poxa, Carla, como lidar com ela? Pode explicar um pouquinho pra mim? Não, eu não posso explicar pra vocês. Mas tem uma neurologista que ela sabe tudo sobre esse assunto e ela vai esclarecer as minhas dúvidas e as suas também aí de casa. Então, com vocês, a nossa neurologista, a doutora Carla Javu. Seja bem-vinda, doutora. Eu falei Gevux. É Gevu? Não, Gevu, Carla Gevu. Gevu. Né? Mas devo corrigi-la, assim, que eu não sei tudo, né? Nós não sabemos tudo sobre tudo, sabemos um pouquinho de cada coisa. Aí, Seja doutora, modesta, não seja pra modesta. começar, né? Vamos falar realmente o que é o Alzheimer. Fala aqui pra gente. Então, essa doença, o Alzheimer, ela é uma doença degenerativa do próprio sistema nervoso, ou seja, ela é uma doença primária do sistema nervoso. E acontece que nós temos muita preocupação com ela e cada vez mais a preocupação é maior porque a nossa população está envelhecendo. E a doença do Alzheimer, nós sabemos assim que a idade, o fator idade é importante, porque quanto maior a idade, maior a propensão dessa doença, a população vai envelhecendo e as chances do desenvolvimento dessa doença, do aparecimento dos sintomas, aumenta com a doença, principalmente os pacientes acima de 65 anos. Aí eu até estava conversando assim com você nos bastidores e falei, nossa, tem até uma série que eu estou assistindo que esclarece um pouco sobre essa doença, porque os familiares é os que mais sofrem, assim. Essa doença faz esquecer também das pessoas, doutora, ou não? Então, geralmente, assim, essas séries ou as novelas em que incluem uma doença, na verdade, o que a gente está tentando fazer é mostrar para as pessoas, trazer informação sobre aquela doença. Então, é importante você falar sobre isso, assim, eu assisti uma série que tinha um paciente que tinha doença de Alzheimer, e aí você falou, nossa, todos os familiares sofrem. Você tem razão, assim, a pessoa geralmente tem sempre alguém da família que é o cuidador, né? E geralmente essa pessoa tende a ficar doente também, com depressão, o desgaste é muito grande com essa doença, a família toda sofre, mas sempre tem um cuidador que geralmente desenvolve depressão, insônia, ansiedade, depressão, tudo por causa de cuidar de um paciente com Alzheimer. Então, a doença do Alzheimer, ela ocorre por alterações no próprio sistema nervoso. Existe uma proteína que existe no sistema nervoso chamada proteína precursora do amiloide. E o que está errado é que essa proteína ela começa a ter uma produção maior, um acúmulo maior. E isso vai dificultando as sinapses numa fase mais inicial. E posteriormente nós temos alterações até dentro do neurônio, alterações de proteína, uma proteína chamada tau, e que ela vai aumentar a sua produção no sistema nervoso. E isso é que vai fazer o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E aí vocês falaram assim, mas aí a pessoa vai ter um esquecimento do que ela tem agora, antes, como é que é isso, né? É como se o nosso sistema nervoso ele tivesse assim, algumas gavetinhas, né? O que você já tem nas gavetinhas do passado, que já foi guardado, que já foi armazenado ali, a pessoa busca mais facilmente. Então, às vezes, por exemplo, ela escuta uma música do passado, sabe contar histórias do dia do casamento, da infância das crianças, mas não sabe, por exemplo, o que almoçou ontem, porque aí o que almoçou, tomou o café da manhã hoje, porque as informações mais recentes, mais novas, é que vão sendo dificilmente armazenadas. Os que já estão armazenados é facilmente buscado naquelas gavetinhas e as novas informações vão ficando cada vez mais difíceis. Então, as pessoas vão perdendo assim, a capacidade de lembrar das coisas, né? E a pessoa que tem essa doença, ela, devido ao tratamento, o tratamento, ele ameniza a questão da doença, e se a pessoa talvez não tiver um tratamento, ela pode se agravando ao longo do tempo, essas perdas de memória recente, ela pode aumentar? Então, aí você está me perguntando de tratamento. Então, antes de a gente falar um pouquinho de tratamento, vamos falar um pouco assim, sobre o diagnóstico. Como é que nós vamos saber, assim, se essa pessoa realmente tem a doença de Alzheimer, né? Porque essa demência da doença
doença de Alzheimer é uma entre as várias demências que existem. Então, se nós pudéssemos assim, dar uma passada geral, assim, como é que é o desenvolvimento da doença de Alzheimer, ela existe por fases, assim, existe a fase leve, moderada e grave. Então, talvez o mais difícil seja fazer o diagnóstico naquela fase onde a pessoa tem alguns esquecimentos e que a gente começa a duvidar, assim, será que esse esquecimento é o comum? Sim. Como a gente se pergunta, será que eu estou esquecendo algumas coisas? Será que eu já estou tendo esse negócio do Alzheimer, né? Tem gente que fala, às vezes eu fui na geladeira, o que eu fui buscar lá? Também tem isso, eu tenho Todo isso também. mundo fica falando de mim, Carla, pelo amor de Deus. Minha mãe fala, o que está acontecendo com você? Que você lixar as coisas e eu não. Mas eu coloquei isso aqui agora, não é possível que você colocou isso aqui agora e Isso mesmo esqueceu, acontece. não é assim? É verdade, E tem isso é pessoas que falam preocupante. assim, não, mas eu sou muito esquecida, será que eu já tenho doença de Alzheimer? Então, o comprometimento cognitivo leve, existe assim, esses esquecimentos sutis todos nós temos. Existe um comprometimento cognitivo leve com o avançar da própria idade. A memória vai ficando assim mais difícil de ser acessada, às vezes a memória vai ficando mais lenta. É comum, então, que esses esquecimentos ainda aumentem com a idade. E quando é que nós devemos assim, nos preocupar de procurar um médico? Ou quando é que esse comprometimento cognitivo começa a afetar a vida do paciente, não quando é que ele procura um médico. Ele deve procurar um médico quando esses esquecimentos assim, estão atrapalhando a vida diária dele. Então, às vezes, o paciente ele já não faz uma lista de compras, a mulher, uma lista de supermercado, ela já precisa de ajuda para fazer aquilo. Às vezes, o controle das contas de banco, o paciente já não é mais capaz de fazer aquelas atividades, aquelas tarefas. Então, você começa a ter alterações cognitivas, assim, de palavras, depois você começa a ter dificuldade de executar algumas tarefas que sejam mais complexas. E isso vai avançando, né? A doença de Alzheimer, ela vai avançando até que tem fases, assim, realmente mais graves, em que a pessoa, às vezes, não consegue falar, não consegue comer, ela precisa de ajuda para várias coisas, assim, na vida. Então, o comprometimento cognitivo, assim, muito inicial, é difícil a gente fazer realmente, assim, uma diferença entre o que seria o normal e o que já estaria na linha de uma doença do Alzheimer. Existem vários diagnósticos hoje, a gente vai desde o diagnóstico molecular aos diagnósticos genéticos, mas o ideal mesmo é que seja feito um conjunto assim, de coisas. Primeiro, que os familiares observem muito, prestem atenção no que está diferente, né, no dia a dia daquela pessoa, o que eles estão achando que está ficando esquecido demais, o que está além da conta. A outra coisa é a entrevista com o médico que vai avaliar. Existem vários testes que são feitos por psicólogos. E essas tarefas que medem atenção, raciocínio, capacidade de visoespacial, várias alterações que nós vamos percebendo realmente que esse paciente tem alteração. E aí, além do exame clínico e do exame com esses testes neuropsicológicos, nós ainda temos os exames de imagem, a ressonância. Exames hoje, a ressonância é utilizada porque nós temos alterações no hipocampo, que aparece na ressonância, mas é uma área relacionada à memória. Então, a redução dessa área, o próprio volume cerebral, ele tende a diminuir com a idade, mas principalmente nessa área seria a área assim, de mais importância para doenças, para memória ou para doenças relacionadas à memória. E não só exames de ressonância, mas muitas coisas ainda em área de pesquisa. Então, nós podemos falar hoje em dia, existem pesquisas sobre essas proteínas que nós falamos agora, que existem aumento, diminuição, isso pode ser observado no líquor, pode ser observado de apolipoproteínas, testes genéticos. Existe muito interesse nessa pesquisa hoje em dia, por isso você falou assim, é comum esse assunto em filmes, no cinema, né? Até bem pouco tempo, aquele filme sobre Alzheimer da Margaret Thatcher, né? Todo mundo viu isso no cinema. E aí isso traz informação, né? É importante para o diagnóstico. E aí você falou assim, e o tratamento? O que a gente pode fazer de tratamento? Talvez o mais importante seja assim, prevenir os fatores que são os fatores de risco, ou aquilo que a gente pode melhorar, pode prevenir. Né? Então, o que seria assim, fator de risco para a doença de Alzheimer? Baixa escolaridade, acho que seria o principal. Quando a pessoa ela estuda mais, quanto mais tempo ela gasta fazendo uma ginástica para o sistema nervoso, menos ela tem chance assim, de progressão rápida do doença de Alzheimer. Não quer dizer que ela não vai ter,
ela vai ter com uma idade mais avançada, porque ela tem sinapses maiores, ela tem mais estudo. Então, a pessoa fala assim, doutor, então eu vou fazer palavras cruzadas. Isso, palavras cruzadas, estudar um tipo de língua. Eu vou fazer inglês. Não, inglês já estudei, então vou estudar espanhol. Ler a Bíblia também, doutora? Isso. Eu vou estudar, as senhoras dizem muito isso, né? Então, eu posso ler a minha Bíblia todos os dias, 2 horas por dia, 1 hora por dia. Se ela ler 2 páginas por dia, ela está estudando. Que bacana. Então, isso é importante, assim, aumentar a parte cognitiva. Então, está sempre procurando, estudando, né? Não só assistir televisão, mas, assim, estudar, ler. Sim. Né? Fazer palavras cruzadas, jogo dos 7 erros, né? jogar cartas. É isso, assim, exercitar o sistema nervoso. Agora, doutora, existem também aquelas pessoas que não aceitam estar com a doença. Como lidar com essas pessoas? Como a família pode lidar com elas? Geralmente aquela pessoa que chega no consultório e diz assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou muito esquecida. Então, eu resolvi consultar. Essa, provavelmente, ela não tem a demência de Alzheimer. O que ela está te dizendo é que ela está muito estressada, muito ansiosa, vive na correria. E aí, isso é provavelmente, quando a pessoa traz essa queixa, em geral, ela realmente, assim, ela não tem uma coisa preocupante. Quando ela já desenvolve, ela já tem realmente alguns sintomas da doença de Alzheimer, a tendência do paciente que tem o esquecimento é ele tentar esconder aquilo e ajeitar, tentar melhorar um jeitinho. Se ele não consegue fazer de um jeito, ele tenta fazer do outro, né? Por exemplo, eu preciso daquele negócio que corta o bolo ali, o pão, mas não sabe esquecer o que é a faca, né? Então, às vezes ele tem uma dificuldade, mas ele dá uma voltinha, ele tenta fazer outro caminho para tentar obedecer aquilo. Então, quando os familiares observam que realmente tem uma dificuldade, o correto seria os familiares levarem essa dificuldade para o médico. Mesmo que às vezes eles tenham que dizer isso para o médico antes do paciente entrar, ou de uma forma antes do telefonar para o médico antes, informar o médico antes da consulta, porque às vezes é difícil dizer isso na frente do paciente e eles às vezes não gostam. Mas é importante que as pessoas observem os familiares, prestem atenção, porque às vezes quando já chega com o diagnóstico de Alzheimer, já numa fase muito avançada, a gente pouco pode segurar e evitar que a doença progrida mais, né? Então, é interessante esse diagnóstico, assim, bem nas fases iniciais, assim, a prestar atenção é importante, o relato dos familiares é importante. Então, doutora, quando eu devo procurar um neurologista ou então levar algum familiar que eu estou vendo que está com algumas reações diferentes, que está esquecendo além do normal, quando eu devo procurar a senhora? É isso aí que você está me dizendo, assim, quando ele está esquecendo um pouquinho a mais, né? Essa alteração, assim, isso é percebida pelos familiares, às vezes é difícil até do próprio médico fazer esse diagnóstico, ele não consegue pegar o direito, assim, ele não consegue saber se aquilo ali está saindo do normal, principalmente quando o paciente tem escolaridade elevada, ele já estudou muito, então o sistema nervoso arruma um jeito, assim, de você dificultar o diagnóstico daquela doença, porque o paciente, ele tem um vocabulário muito rico, ele consegue manejar aquilo de uma forma que é difícil para o médico, às vezes, perceber. E esse comprometimento leve é que é importante porque o médico ele vai se esforçar e cada vez mais as pesquisas mostram isso, a importância da detecção precoce do Alzheimer, porque nós estamos desenvolvendo e as pesquisas estão andando, tentando trazer novos medicamentos para que esses medicamentos possam atuar nessa fase, numa tendência assim de cada vez mais retardar o aparecimento da doença. E aí, novamente, a gente entra naqueles fatores de risco. A escolaridade é legal, estudar, sempre fazer algumas coisas, assim, de estudar um instrumento musical, estudar uma língua, mas outras coisas também, como, por exemplo, fazer atividade física. Nós sabemos que a atividade física aumenta a oxigenação cerebral, melhora o desenvolvimento, o desempenho intelectual. E, além disso, prevenir outras doenças que também vão trazer alteração para o sistema nervoso. Então, prevenir a obesidade, evitar o tabagismo, controlar rigorosamente a pressão, né? Então, as pessoas que têm pressão alta, fazer um controle especial, rigoroso da pressão arterial, do diabetes, porque essas doenças, elas acabam alterando o sistema nervoso também, né? Então, se você acaba deixando um diabetes mal controlado, uma hipertensão arterial, você pode não só ter a doença de Alzheimer, como, por exemplo, na hipertensão. O indivíduo que tem a pressão muito alta
ele pode deixar com que a pressão alta altere o fluxo sanguíneo no sistema nervoso e ele vai fazendo microinfartos. E aí nós talvez pudéssemos ter uma demência vascular por falta de circulação adequada. E às vezes você pode ter demência mista, uma demência não impede que você tenha outra. Você pode ter a doença de Alzheimer, você pode ter uma alteração vascular, e é por isso que é importante controlar todos esses fatores que a gente tem como prevenir, né? Então isso é importante que as pessoas lembrem assim, cuidar do diabetes corretamente, cuidar da pressão corretamente, fazer atividade física, melhorar o metabolismo, né? E claro que sempre alimentação saudável, tentando evitar a obesidade. E tabagismo a gente não precisa nem dizer, né? Com certeza. Todos os médicos puxam a orelha, né? É verdade. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Foi ótimo esclarecer um pouco aqui dessa doença, né, para o pessoal de casa. E muita gente que tinha dúvida, com certeza hoje aí já deu para esclarecer um pouquinho. Então procure aí o neurologista, que eu tenho certeza que ele vai ajudar a melhorar aí a doença ou sua ou de alguém que você conhece também. Eu queria pedir os seus contatos, por favor, doutora. Eu é que agradeço. O telefone de Copacabana é o 2255-1055 e o telefone do consultório da Barra é o 3819-0097. E existe também o site, né? O site que é carlagevu.com.br. E para as outras informações também, assim, para a população em geral, existe o site da Academia Brasileira de Neurologia, que tem, assim, informações sobre várias doenças. E eu me sinto sempre, assim, na obrigação de passar essa informação também para que as pessoas procurem e se informem cada vez melhor sobre essas doenças. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. E agora, gente, vamos para o Vamos intervalo. para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Sai daí, não. Sai daí não.